Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. Eu sou o Theo Carvalho e tô aqui na frente de Estevão e Sérgio. E aí, senhores? Fala aí, boa noite, prazer estar aqui com vocês novamente. Boa noite, prazer estar aqui também. Estão bem? Bem demais. Antes de continuar aqui, deixa eu apresentar agora a parte mais extraordinária, maravilhosa, linda dessa galáxia e, obviamente, também dessa mesa, Morena Alemã de minha esposa querida. Olá, tudo bom? Dá risadinha só de fora. Cara, eu tenho que falar uma coisa, porque antes eu não podia falar que senão ia estar em rebeldia contra o pastor, né? Mas essa pessoa que se inscreveu, ela tá em casa, o nome dela é Iris das Costas. Muito bom. Aproveitou, não? Ganhou, aproveitou. Tá ótimo, tranquilo, cara. Tranquilo. Com certeza ela ia ficar mais sem graça que eu, conhecer É isso. verdade. Não, e você tem que achar que é ela mesmo, pô. Verdade. Lógico. Cara, e a Iris, eu falei isso com você já, né, Sérgio? Falei desde o início, cara, pessoa maneira, ela é muito Ela legal. é fofa Ela é. demais, Tem cara. um espírito muito bom. É verdade. É. Muito bacana. E você que está assistindo a gente, se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve aqui, ativa a notificação para você não perder nenhum episódio. Comenta de onde você está assistindo a gente e manda isso aqui para pessoas que você acredita que possam ser abençoadas, que se interessem por essa conversa nossa. E nós estamos nessa... Tá vendo aqui na mesa quem chegou? Cara, a gente tinha que dar um nome pra ele, né? Cara, acho bom não se apegar muito não. Porque o Alexandre falou que de tempo em tempo ele pode trocar. Ah, é? É, entendeu? Aí vai se apegar, Ah, entendeu? a Aí gente vai dá falar um pelo nome nome. pro outro. Você sabe que tipo de árvore é? Ele e tal? falou. Quanto? Ele gente falou, mas já esqueceu. esqueci. Sabe, Não lembro. Porque isso aqui é o seguinte, é a alquimia do bonsai. Você que quer um bonsai na sua casa ou quer aprender a cultivar um bonsai, entre em contato com a alquimia do bonsai em Niterói ou no Leblon, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês mandam pra longe, não sei. Ah, também não sei, boa pergunta. Pergunta, a gente vai perguntar, mas você também já pode mandar mensagem pra eles e perguntar. O contato deles está aqui na descrição desse vídeo. E você que tá precisando trocar de carro, talvez até você ache que não, mas sua mulher com certeza já decidiu que sim, você continua empurrando essa charanga aí. Aí você entra em contato com a Level Car, que vai resolver seu problema. Também tá na descrição do vídeo. Não é isso, pô? Tá certo. É lógico, pô. O cara fica enrolando. Não, isso aqui eu resolvo, pô. Isso aqui eu sei como é que é. Caraca, doideira, né? E aí, senhores, vocês estão bem? Bem. Nós estamos fazendo uma sequência aqui com os pastores da Lume. Tivemos o primeiro com Pedro e Ítalo, o segundo com Sérgio, Sérgio. caraca, Renato e Thiago. Renato e Thiago. E hoje, os caçulas, né, cara? Os caçulas que foram apresentados oficialmente à Lume nesse domingo, né, cara? Que maneiros. Nós, pastores da Lume. E aí, de boa? Boa, né? Assim, cara, Sempre almejei, sempre foi meu Não. objetivo, né, Sérgio? Fala aí. cara, sinceramente, eu vi as pessoas falando, não, a minha vontade é ser pastor, é ser isso. Eu falei, cara, nunca assim, almejar isso, assim, sinceramente, eu nunca almejei mesmo, assim, cara. Na Lume só os improváveis. Assim, já era algo que fluía dentro de mim, tipo, cuidar de pessoas. Eu gosto muito de estar com pessoas, cuidar de pessoas, ajudar as pessoas e tudo mais, mas algo natural mesmo, assim, cara. Sérgio já era reconhecido, né? É lógico. A galera gente só já chamava oficializou. ele. A gente só oficializou o que já acontece, pô. A galera ia Ah. falar, pô, Sérgio cuida de mim, me pastoreia, meu pastor aqui, pô, Ah. né? Que é engraçado que até o Alexandre da Alba, né? Ele falou, pô, Sérgio, pra mim você já era pastor. É, isso aí. Eu nem tinha muito contato com ele aqui. Sim, Lá em São mas- Gonçalo, depois vieram pra cá. Mas eu também achava isso, cara. Né, até eu sempre falava isso, o Sérgio não tal, pastor, que eu achava que você cuidava lá de São Gonçalo também, ou daqui da galera, eu sempre vi Aham. você cuidando do pessoal. Você é um pastorzão clássico, né? É. Eu ainda tô de intruso nessa brincadeira aí. Entrou por cota. Entrei por... O Sérgio é muito pastor, cara. Você é o Não, pastor de cara. verdade mesmo. Estevão é outro, né, cara? Também. É maneiro que. Cara, lembra lá em Pendotiba, lá, quando você veio passear no Brasil, para participou do Vamos Falar de Graça. Eu lembro. Aí Estevão foi Você pego tava de lá? surpresa, Você né? tava lá? Tava, eu vi, eu O teve- Cal do nada falou, cara, Cara, vou interromper foi. aqui porque eu tô sentindo algo de Deus. Aí foi Estevão, Melissa, Crazy, Crazy, Rebeca. Foi. E a gente ficou sem entender nada, né, cara? E aí arrumou um óleo, arruma um azeite, é um negócio aí que eu tenho que jogar Cara, na o cabeça óleo de desse cara. cozinha, pegou ele, tchau. Tem coisa que A gente tinha. derrubou o óleo, né? Foi doideira aquilo ali, cara. Cara, Mas foi uma parada de Deus. foi. Foi muito maneiro. Foi muito especial. E foi legal, cara, que o Bené tava também, né? Pois é, O Bené e cara. o Timóteo. O Bené foi um cara que, assim, né, uma influência muito grande, assim, pra nossa vida, na nossa família, né? Sim, Muito amigo Bené dos meus Gomes. pais, Bené Gomes.
E assim, pra nação, né, cara? O cara Eu que ia já- falar isso, porque, cara, eu lembro das músicas dele quando eu era criança na igreja. Então o Bené, né, pra quem não conhece, mas talvez- é o único, né? Talvez não saiba que é dele, mas você conhece, com certeza então, conhece a assim, obra tem do muita cara. música, mas assim, né, uma que o pessoal mais conhece, acho que é o único que é digno, né? O único que é digno. Pô, a música do céu, né, cara? Pois Em é. qualquer momento, assim, cara, incrível, né? Então, assim, e o Bené foi um cara, quando meus pais fizeram seminário em Goiânia, eu era bebezinho e tal, então, assim, eu era bebê no seminário enquanto essas músicas estavam sendo escritas. Meu pai sempre Maneiro. brinca que eu chorava pra caramba, assim, de tarde, e era uma época, assim, meio difícil pra eles, até financeiramente, ali, apertado e tal. Então, a ideia, ele brinca que eu só comia banana, porque só tinha banana, e hoje eu não gosto de banana. É uma Caraca, que doideira. talvez seja a única coisa, assim, de comida que eu não consigo, cara. Não Não, consigo comer de jeito nenhum. Vamos passar pelo SUS pra... Preciso de É uma libertação, porque libertação quem nisso que não aí. gosta de banana tem Cara, problema na cabeça. Não consigo comer Thaís banana. do Rafa Também assim. não gosta de banana. Ela fala, cara, nem confio em gente que não gosta então de banana. eu não cara. sei qual é o lance, cara. Até em vitamina, assim, eu lembro que minha mãe às vezes tentava, sei lá, cara, batia 20 frutas diferentes, se tivesse assim um pedacinho de banana, falando, não tem como, tô sentindo o gosto aqui, já era, não dá. Que doideira, né? Mas enfim, a história que eles contam é que eles desciam sempre lá pro prédio da comunidade, onde tava rolando um ensaio, o Bené tocando e tal, aquela presença de Deus que varreu ali o Brasil, lá, vindo lá de Goiânia naquela época. E então, assim, foi uma influência muito maneira desde o início, assim, na minha vida, tal, dos meus pais, então desde bebezinho. Então ter o Bené ali naquele momento também foi uma coisa muito de Deus, muito cara. especial. Com o Timóteo e foi assim, a gente realmente, na hora, a gente ficou sem entender, porque a verdade é que a gente não tava pastoreando ninguém, né, cara? Vocês eram só pra passear. A gente veio passear no Brasil e toda essa coisa assim, apesar de ter crescido na igreja, em ministério, e poxa, eu sempre fugi disso, né, cara? Então, sou filho de pastor. Sim. Então, sempre, desde pequenininho, sempre foi aquela brincadeira, né? Pastorzinho, pastor, você vai assumir e tal. Sei como Ela é isso. sabe como é isso, né? Então, eu sempre fugi dessa parada. Eu sempre falei assim, pô, não, cara. Eu tentava, na verdade, fazer o contrário. Eu falei assim, não, eu nunca gostei, assim, de privilégio, não, porque é o filho do pastor, pode isso, pode aquilo e tal. E você tem uma atenção diferente. Eu sempre achei, assim, estranho. Eu sempre percebi isso desde novinho, eu nunca gostei. Então eu fugi. Então, assim, eu fui, apesar de crescer na igreja, cara, de amar a igreja, amar o ministério, ver a vida das pessoas sendo alcançadas, apesar de admirar muito meu pai, né, assim, até hoje, né, mas desde sempre, assim, desde novinho. Então, cara, eu já vi, lembro quando eu era muito novo, eu entreguei uma palavra pro meu pai, que foi muito louco. Cara, tava lembrando disso desses dias, assim, eu era muito pequenininho, sei lá, devia ter uns 10 anos, 11 anos por aí. Meu pai pregando sobre Paulo, né? E tal, e graça. E desde aquela época, cara. Pô, graça. E era muito forte ali e tal. E lei, graça, eu pequenininho. Eu gostava, prestando atenção naquela parada e tal. Aí eu lembro que no final do culto, assim, a igreja na época era bem cheia. E, né, acaba o culto, a galera, pastor. Então, meu pai ali atendendo as pessoas, falando, cara, e eu lembro que eu tava chorando muito. Eu falei, cara, Deus falou comigo, mas eu não entendia que era Deus. Eu só lembro que eu tava chorando. Eu falei, pai, preciso falar com você. Ele, peraí, Estevão, né, atendendo aqui, entendendo a necessidade, orando por uma pessoa e tal, não fica aqui. Aí eu ficava junto com ele ali e tal, até que chegou um momento e falou assim, cara, eu preciso realmente falar com você. Aí eu entreguei uma palavra pra ele que era basicamente assim, cara, que Deus estava chamando ele da mesma maneira que Deus tinha chamado Paulo e tal. Que maneiro. E foi muito maneiro ali pra nossa família aquele momento, enfim, mas eu sempre fui envolvido, mas fugia dessa questão de ministério, entendeu? De título, falei, cara, isso não tem nada a ver e tal. Fui correr atrás da minha vida, né, assim, né, de ser homem, de ser pai, de trabalhar e de romper profissionalmente. E falei, cara, o que acontece? Vamos seguir Jesus, né, cara? Vamos deixar o Espírito Santo conduzir as coisas. E fui, assim, sempre um passo de cada vez e tal. E nessa época eu vim, foi ano passado isso, né? Foi ano retrasado? Retrasado. Eu sou ruim de data, né? Eu Vocês também, lembram do último podcast. Mas enfim, eu lembro que a gente veio, assim, de férias. Não tava pastoreando ninguém, não tava nem na igreja naquela época, cara. Porque, e a gente vai conversar sobre isso, né? Mas, assim, com dificuldade até de me encaixar. Enfim, cara, e aí a gente foi surpreendido com essa parada. Né, Cara, e sabe que foi muito maneiro? Eu levei você ao aeroporto e eu também levei o Crash. Porque o Crash também foi pego de surpresa aí no meu bonde, né? E o maneiro é que o papo de vocês dois comigo foi o mesmo, cara. E foi muito louco, foi assim, cara, que doideira.
Pô, não tava esperando isso aí, não. Pô, mas não sei o que eu faço agora na minha vida. Tipo assim, estragou a cabeça dos caras. Sim. E lembro que o papo foi o mesmo, tipo assim, cara, que eu faço doideira, agora? cara. O que eu faço agora da minha vida? Sim. Porque a gente, né, basicamente a gente foi conhecido ali, né, ungido como pastor Aham. e assim, de uma forma, foi engraçado que eu falei, caramba, cara, o Colin falou assim, pô, desculpa ali, né, te peguei de surpresa. Eu falei, não, cara, tá tudo tranquilo, tudo, pô, isso é um privilégio, uma honra muito grande, né, e tudo assim, maravilha, mas a gente realmente ficou sem entender. Sim. Eu falei assim, poxa, o que Deus quer da Assim, gente pô, minha agora? vida tá funcionando aqui, pô. É. Caramba, o que Deus quer? É isso aí, o que Deus quer mudar que Deus agora? quer Pra onde quer mudar? E levar? assim, eu É. falei, ó, tô pastoreando hoje a minha casa, cara. Aham. E não tinha nem, acho que ou a Nora pequenininha, ou não tinha Nora ainda, não Não, lembro. tinha só o Era só o Band, né? Só Eu o falei assim, Band, cara, eu pequenininho, sou pastor lembro. da Bebê Melissa do pequenininho. Band, cara. Isso aí. Tá tudo bem. Então, assim, eu já tinha que meio que, assim, falei assim, não, cara, minha vida vai ser isso aqui mesmo. Eu vou ser um bom pai, Aham. vou ser um bom marido, vou ser um bom amigo, vou cuidar das pessoas que Deus traz pra mim, que coloca à minha volta, entendeu? E vou tentar fazer o meu melhor e tá tudo certo e vambora. Aí, de repente, o Espírito Santo, pô, não é isso. E começa a, né, botar sentimentos, desejos, sonhos, cara, mudar a trajetória inteira, assim, da nossa vida, né? Mó doideira. Muito maneiro. Mas, gente, é isso aí. Muito Desculpa, eu maneiro. tô falando muito, Sérgio. Não, Fala ué. você Não, aí. nada. Mas tá aqui pra falar, né? A gente tá aqui pra conversar mesmo, pô. Porque eu acho que o Sérgio também foi, assim, né? Não esperava e apareceu ali lá em Pendotiba também com a gente. Quando chegou na Lume. Cheguei Quando chegou na Lume. Sim, realmente, cara. Assim, a Lume veio num momento muito, assim, muito assertivo, assim, na minha vida, cara. Foi um momento na pós-pandemia, né, cara? A gente tinha saído da minha antiga igreja, te levou muito a sério ali a quarentena por causa da Elis, né? É, que a não. Elis, Aham. a minha neném prematura extrema, tinha todos os cuidados, então... E a gente já vinha procurando um lugar, pensando, e agora, pra onde a gente vai e tal. E a Lume chegou num momento, assim, muito bom, assim, na nossa vida mesmo. Que maneiro, É, cara. e foi lá, quando você foi, a gente chegou nesse momento mesmo, assim. Em Pendotiba. Sei lá, já tava No evento. uns dois ou três cultos até o evento, assim. Engraçado que eu cheguei lá, carregando a Bíblia, assim, né? Eu cheguei lá, todo mundo com a Bíblia no celular, só eu com a Bíblia. Raiz, mas a gente tem que voltar com isso. Raiz, assim, Mas isso aí, acho que a parada tem que voltar esse esquema aí, eu acho, cara. É que é mesmo, cara. É bom, cara, ter o papel assim, né, cara? Eu gosto. Eu acho muito prático, né? Que é bom que a gente pode carregar, tipo, ir onde tá, você tá na mão. Sim. Mas é bom um papel na mão, né? A última que eu até ganhei de presente, me roubaram. Roubei mesmo. Tem que arrumar uma outra, que já roubaram a minha Bíblia nova. Mas aí, de forma, não sei se prática, não sei. Mas o que você percebe, assim, a maior diferença, pra vocês, pelo menos, assim, desde que vocês conectaram com a gente, assim, da Lume e tal? Vocês conectou mesmo agora, mais recente, né? Decidiu vir dos Estados Unidos pra cá com a família, caiu aqui. Eu Sério? tenho uma história um pouco diferente, né? Ele, desde novinho, já era ministrado, né? Pelo pai dele, da graça, da lei. Eu foi ao contrário, eu vim da lei, assim. Eu vim e, tipo, a Lume mudou totalmente meu relacionamento com Deus, a forma como eu me relacionava com o pai, né? Porque eu já enxergava algumas coisas, assim, eu vivia aquele evangelho pesado mesmo, sabe? A gente chama lá Alcântara, assim, é um apelido carinhoso de Leiudo. Não, gente, a primeira vez que eu escutei isso, eu ri muito. Mãe do Diogão, Quando eu era leiuda. Leiudo. Cara, eu não tinha ouvido essa ainda não. Leiudo. Mas eles que inventaram, veio lá daquele Lighthouse. E aí, só que eu, né, por causa do meu ministério, tudo que eu fazia na antiga igreja, então eu tive que estudar, me a fundo, né, de algumas coisas, eu comecei a me aprofundar na Bíblia e aí enxergar, ter os olhos abertos mesmo, né, o Evangelho da Graça, a Nova Aliança e tal. Só que quando eu cheguei na Lume, foi com, assim, ainda tinha aquela mistura, né, ainda tava com o pé na graça, o pé na lei, então, quando eu cheguei na Lume, foi como se as peças estivessem encaixadas, assim. Eu falei, caraca, então é isso, né, então tudo aquilo, aquela bagagem que eu fui se guardando, né, tudo aquele conhecimento foi adquirindo, quando eu cheguei aqui, aquilo meio que se encaixou e tudo fez sentido, mesmo assim, a vida ministerial, o evangelho, aquilo que eu acreditava, né, sabe? Então, realmente a Lume, assim, tem um tempo antes e um tempo depois da Lume, assim. Que maneiro, cara. Mudou completamente, assim, realmente a como eu enxergava o evangelho, como eu me relacionava com Deus, sabe? Isso foi muito bom, cara.
Maneiro. Que legal. E pra tu foi de boa, né? Não, cara, pra mim foi... Ele foi... nunca foi leiudo. Não, pelo contrário. Assim, cara, pra mim, assim, o mais legal na Lume foi a sensação de chegar num lugar e falar assim, cara, eu encontrei minha tribo, né? Durante bastante tempo a gente tinha a sensação de, tipo assim, pô, cara, a gente tá maluco, a gente deve estar errado. Pô, não é possível, né? Assim, difícil de encaixar pra caramba, cara. Então a sensação mais legal foi essa, assim, pô, cara, cheguei aqui, encontrei uma galera que, pô, pensa mais ou menos parecido comigo, cara. Esse pessoal existe. Muito bom. Então isso foi muito maneiro. E tem sido, né, muito, muito legal. E diferente, talvez, um pouquinho do Sergião, né? Assim, eu tive o privilégio, cara, de crescer numa família com pais, assim, meus pais muito apaixonados por Jesus, assim, desde sempre, cara. Então, assim, já vi muita coisa legal do evangelho acontecendo, do evangelho mudando a vida das pessoas, de gente sendo curada mesmo, transformada, gente nascendo de novo. Então, assim, sem tentar, que a história, se for entrar em história, meu Deus, mas... assim, mas meu pai veio de uma vida muito louca e se converteu e teve um encontro muito radical com Jesus. Sim. Minha mãe cresceu na igreja de vestidinho, a menina crentinha, né? Uhum. Então, assim, meu pai se converteu, eles começaram a namorar, em 7 meses e tal, casaram. Então, assim, eu nasci 2 anos depois. Então, eu nasci numa casa nesse contexto. Entendeu? Você é mais velho? Eu sou mais velho, a Rebeca quase 2 anos mais nova, né? Mas, assim, a gente nasceu numa família, assim, nesse contexto, entendeu? Assim, cara, meus pais prontos a largar tudo para viver por Jesus e esse evangelho e tal. E aí a nossa casa as coisas foram começando a acontecer na nossa casa. Então, assim, eu lembro que eu sempre tinha gente morando com a gente, muito doido. Então, assim, meu quarto, eu lembro pequenininho, sempre tinha, pô, viciado. A nossa casa era meio que um centro de recuperação. E pô, gente sendo transformada, o cara se convertendo, de história maluca assim, meus pais, eu lembro meu pai, assim, a gente já viu muita doideira também, entendeu? Tipo, gente sendo liberta, gente sendo curada pô, cara, gente sendo curada de AIDS, cara. Caraca. Assim, Que maneiro. milagres, assim, absurdos acontecendo. Então, eu tive esse privilégio de crescer nessa casa, entendeu? E ver uma igreja nascer também, né? Dentro de um movimento, assim, orgânico de, cara, o evangelho, Jesus, a graça e tal. Só que eu vi, assim, uma igreja nascendo dentro desse contexto, mas se tornando também uma igreja mais normal. Então, eu falo assim, a igreja, ela foi crescendo, e aí ganhando mais cara de igreja. Sim. E aí ganhando um pouco mais mistura. Então, eu sempre via meu pai, assim, apontando muito para um lado, tipo, não, cara, é a graça, é a graça, é a graça. Eu falei, pô, mas muitas vezes ele também sendo vencido em algumas situações. Então, por exemplo, eu lembro que nossa igreja tinha... não no início, mas depois passou a ter. Então, por exemplo, coisa que hoje chega a ser engraçado, por exemplo, a gente tinha cartão de dízimo. Caramba. E eu sabia que meu pai não acreditava nisso, mas tinha na igreja. Ou então, assim... Que tinha outra galera que decidia junto. Então, assim, meu pai sempre teve um conflito de, cara, pô, a igreja não é minha, só que ele tem uma personalidade muito forte, ele tem uma liderança muito forte, mas ele não queria construir em cima dele. Então, eu sempre vi, assim, uma coisa de muito conflito. E nisso, talvez não por culpa de ninguém, mas assim, a gente acabou vivendo um evangelho meio misturado também. Né? Então, assim, tinha muita graça, mas também tinha mistura. E aí a gente foi passando... Vocês iam escutando aquelas ministrações também. Então, na cabeça de uma criança, fica difícil de conseguir filtrar, né? Sim. E a gente fazia parte de um contexto também do que estava acontecendo na igreja evangélica brasileira, né? Então a gente foi passando por todos esses movimentos, né? Então, tipo, chegou um movimento muito forte, eu lembro, né, até um pouco antes, tinha as conferências proféticas, né? Antes, primeiro visão celular, depois conferência profética, movimento de adoração e tal. Então eu tinha ali, assim, busca muito forte por Espírito Santo, só que aí é nessa questão mesmo. Então, assim, poxa, então a gente tem que buscar o Espírito Santo, então vamos clamar aqui, vem Espírito Santo, vem, mas, poxa, mas a gente também crê que o Espírito Santo já está dentro da gente, então vem da onde? Mas como é que funciona isso? Então, poxa, mas eu tenho que me encher do Espírito, mas, pô, o Espírito Santo, ele é uma pessoa ou ele é uma energia, um balde de água que eu boto e tiro, dá para ter um pouquinho, dá para ter mais, não dá? Mas, ao mesmo tempo, a gente participa de ambientes que parece que ele está se manifestando de uma forma mais forte. Então, assim...
apesar, era muito nesse conflito. Até que chegou um momento onde meu pai foi muito radical e falou assim, cara, eu criei isso aqui e pronto, acabou. E aí foi rachando a igreja. Então eu vi um processo onde a nossa igreja foi assim, primeiro, meu pai entrou num processo de... ele falou assim, não, cara, isso aqui tá muito em cima de mim, eu não quero mais isso, vou desmontar. Então ele desmontou. Então chegou um momento que eram várias igrejas, com vários pastores. Então ele falou assim, não quero mais, tal, vou cuidar só de uma, vocês cuidam da maneira que vocês quiserem aí, porque isso aqui tá muito em cima de mim, não quero essa estrutura. Maneiro. Aí, isso aí já foi um choque, ok. E aí dentro da nossa igreja ali, que ele cuidava, ele pregava uma coisa que a maioria das pessoas não acreditavam, cara. Doideira. Que era basicamente o que a gente prega hoje. Uhum. Mas assim, por isso que quando eu cheguei na Lume, foi muito legal, que eu falei assim, pô, cara, aqui que tá a nossa galera, tipo, a nossa tribo é essa aqui. Maneiro. Porque durante muito tempo a sensação, ele falou assim, caramba, e eu falava com ele, falei, pai, acho que a galera não tá entendendo o que você tá falando, ou ninguém concorda com o que você tá dizendo, cara. E tá complicando. E pessoas que a gente amava tá junto, pessoas que a gente, pô, fez, assim, tipo, construiu a vida inteira junto. Uhum. Então, assim, tive um privilégio de crescer nessa família, no evangelho, mas eu também já experimentei da mistura. Uhum. E então agora tem sido muito legal, cara, viver uma coisa mais clean, de falar assim, não, cara, a gente não vai negociar os nossos princípios, cara. Boa. O que a gente cria é isso aqui. Maneiro. Acho que E desde a vamos até o primeira fim. reunião da Lume ele falou isso, né? A gente conversou sobre isso, né? Isso. Que tem coisas que a gente pode pontuar e tal, mas o evangelho a gente não negocia. A gente... E o louco que, não sei se você sabe, como que começou mesmo a Lume, 100% ver com seu pai, né, cara? Uhum. Ah, é? A gente tava, Você sabe que que eu tenho um apelido, não é pra ele? Ele é o ancião da Lume. É um ancião. Eu falo que ele é o ancião da Lume. mas uma vez tava lá no apartamento da minha sogra, Uhum. e aí a gente ia fazer uma reunião, acho que era alguma coisa assim. Quando a gente se conheceu? Não, quando o Sérgio me chamou, me fez uma chamada, reunião, não lembro. Acho que foi, Não, acho que era alguma data comemorativa, não? não lembro, alguma coisa assim, sei que aí ele me fez chamada de vídeo, ele tava lá em Atlanta. Tipo, ano novo, alguma coisa assim. Não foi não. Foi uma parada assim não. E Mas aí, eu lembro que a gente tava lá. isso. E aí eu até saí, lembro que eu saí da sala, fui pro canto pra poder atender seu pai e tal. Aí fiquei conversando com ele e falou, cara, eu tava orando aqui, pensei numa parada. Pô, a gente podia fazer umas lives, que foi meio de pandemia ainda, né, cara? Uhum. Pandemia rolando, ele falou, cara, podia fazer umas lives, mas não igual a galera tá fazendo. A gente mesmo tá fazendo lives, né, conversando e tal. Ele falou, não live assim, pra conversar, isso é bom, mas, cara, vamos ministrar as pessoas, cara. As pessoas estão em casa, sem poder se reunir, tem muita gente mal em casa, e tem que ajudar essa galera, cara. Então podia compartilhar uma palavra mesmo, orar pelas pessoas, ministrar as pessoas. Aí eu falei, cara, legal, vamos sim. Mas pensei, cara, não tô com vontade, não. Eu lembro. Não tô afim, não. Não tô afim, não. E aí, beleza. Eu falei, pô, a ideia é muito boa. Mas tô falando tanta coisa aqui nesse momento que não dá pra eu arrumar mais uma parada pra eu fazer nesse momento. Não, e a gente é recém-casado, né? Isso. E aí, cara, eu lembro que depois, um ano depois, e eu nem tinha me ligado, já tinha passado um ano. Eu tava dirigindo, e aí, não lembro o que eu tava fazendo. Senti muito forte assim, cara, é hora de fazer aquela parada, fazer aquelas lives, tem que ministrar a galera. E eu cheguei em casa, liguei pro Sérgio, falei, Sérgio, vamos fazer aquelas lives? Ele falou, só tô te esperando. Um ano. Um ano depois. Bom. Aí ele falou, só tô te esperando. Aí beleza, falei, cara, legal, então vamos fazer. E eu lembro que era uma sexta-feira, a gente, pô, decidimos, vamos fazer então, já vamos começar esse domingo. Aí, como é que eu vou fazer? Tipo, eu faço um domingo e o Sérgio faz o outro, né? Eu faço e fica revezando, pô. Aí, combinou, vamos fazer. Beleza, mas vamos fazer onde? Porque, pô, se fizer um domingo no meu Instagram, um domingo no seu, conversando, vai ficar confuso pra galera. E aí, hoje é onde? Como é que vai ser? Tem que ter um Instagram só pra isso. Uhum. Vamos fazer só um Instagram só pra isso. Pô, combinou. Pô, mas e aí, vamos botar arroba o quê? Vamos botar arroba o quê? Tem que ter arroba alguma coisa, pô, né? E aí, pensou, cara, vamos pegar o Instagram da nossa empresa. Tudo pronto, logo, tudo bonitinho. Era Lume Segui- Marketing. Isso aí. Seguidor pra caramba. Ele falou, cara, a gente não precisa de Instagram, pô. Galera, quem é cliente já conhece a gente. A gente nem tá pensando em pegar mais cliente agora, que já tava numa... Cara, eu lembro que o Piro tinha bastante cliente, assim, tava uma doideira, assim. Ele falou, cara, por enquanto isso aqui a gente não consegue dar conta de mais. Então vamos segurar a onda aqui, tá tranquilo. E usa o Instagram pra igreja. Aí ele falou, cara, a gente bota aqui, usa o nome da empresa e depois a gente pensa. Sim. Só pra
ter um arroba alguma coisa. Aí era Lume Marketing, botou Lume Igreja. O logo ficou tudo pra igreja. O logo era tudo Lume Igreja, cara. Aham. Falou, pelo menos tem um Instagram aqui, enquanto a gente ora e vai pensando no nome pra igreja, pô. Aí nem era pra igreja, era só pra live. Pra live, Pensa no nome pra essa live aí, vamos fazer o quê e tal. E aí foi isso, no primeiro dia a galera se reuniu lá em casa, a gente começou a gente fez... O Sérgio falou, faz você primeiro aí e eu faço o segundo. A gente fez o primeiro, juntou uma galera lá em casa, Sérgio fez o segundo. No terceiro lá em casa já foi uma galera que já tava, tipo assim, já tava ruim de fazer na sala de casa. Maneiro, cara. E aí foi assim que eu falei, cara, começamos, não tem... agora não dá mais pra parar, cara. Mas é engraçado que ele já tinha umas pessoas que... A Carlinha, né, cara? Carlinha ia numa igreja bem leiuda. Não, a igreja era maneira, Não, mas era uma pegada bem diferente da nossa. Sim. Né? Bem diferente da nossa. E aí Deus falou eu acho que ela te viu no Instagram, né? Alguma rede social. Foi. Aí falou que era pra ela sair da igreja e começar a seguir ele. E aí ela começou, conta a história que eu não vou saber contar direito. Ela, sei lá, começou a me seguir no Instagram. E aí ela fez umas perguntas assim. E o que é isso? Por que você tá falando isso e aquilo? Não sei o que lá. Tinha umas dúvidas assim. Eu pensei, quem é essa pessoa? Pô, que eu nunca vi na vida. Me manda um direct do nada. Eu fui ver e pensei, pô, a pessoa tem a igreja dela lá. Aí eu falei, cara, pergunta sempre pro seu pastor, pô. Pergunta pro seu pastor. Ele com certeza vai saber te ajudar nisso aí. E foi isso. E deixei. Daqui a pouco ela vinha contar, que não sei o quê. Eu falei, então, conversa lá com o seu pastor. Ele vai te ajudar. Eu não vou meter, né? Assunto dos outros aí. Sei lá, tá em duro, de repente cria um conflito. E aí, de repente, ela veio atrás e falou, cara, então, Deus falou que você que vai me pastorear, você é o meu pastor. Eu falei, não sou pastor de ninguém, não, cara. Eu não sou pastor, não vai procurar o seu pastor, não tem nada a ver com isso. Não tinha nome, não tinha nada ainda. Aí na primeira reunião ela foi lá. Mas ela ficou insistindo, Deus falou, ela insistiu, falou, e ela ficou anos seguindo ele sem igreja. Ela ficava com aquele jeito, né? Tipo assim, cara, tipo assim, você que não sabe ainda, mas eu já sei, porque ele já me falou, tipo isso, né? Você não tá ligado, mas vamos esperar, então você vai ver, tipo isso. Foi muito legal, né? Cara, e essa mensagem que a gente cria é muito poderosa, né, cara? O Estevão falou que ele tem um pouco de mistura também, né? E a Morena falou que pra uma criança fica difícil até de entender, mas, cara, pra pessoa adulta também fica difícil de entender, cara. Quando você para um pouquinho pra pensar, você fala, pô, não tem lógica isso, é uma coisa ou outra. E tem muita gente hoje que tá machucada, longe do evangelho, porque em algum momento ela teve esse despertamento, né? E a pessoa não sabe lidar daquela igreja e fala, pô, não, isso é heresia, isso aí acaba se machucando, se afastando da igreja, sabe? Isso aí. Por não entender, porque aquele questionamento, porque tem aqueles questionamentos que são mesmo para te colocar em dúvida, assim, e testar o seu conhecimento, mas tem pessoas que realmente têm esse questionamento genuíno de querer saber mais, sabe? Sim, pois é. E, cara, acaba se frustrando e longe do evangelho. Então, quando escuta essa mensagem nossa, cara, fala, caraca, encontrei a minha tribo, encontrei o meu lugar, agora faz sentido, isso é muito poderoso. Cara. Eu achei engraçado que o Ítalo falou assim, não, cara, não pode ser fácil assim. Né? O Ítalo falou. Esse cara fala, pô, parece tão fácil, pô. Não pode ser tão simples assim, não, pô, o evangelho não. Aí ficou um tempo ele e a Dani frequentando. Eu lembro, eles chegavam lá discretamente, saíam, analisavam. Porque confunde, tipo, confunde no sentido, tipo assim, cara, assim, sente, cara, o Espírito Santo, parece o Espírito Santo me falando, mas não faz sentido, né? Totalmente diferente de tudo que eu ouvi, às vezes, né? Pra galera que tá acompanhando a gente, que não é que a gente acredite que nós somos os únicos, os especiais, nada só pra entender, mas assim, tem muita coisa que de repente a gente crê que é realmente muito simples e muito leve. A gente acredita no evangelho que é muito simples, ao mesmo tempo que ele é muito poderoso. Exato. Né? Mas para ser poderoso, não precisa ser complicado, pode ser muito simples. Aliás, é até mais fácil ser poderoso quando é simples, né? Mas aí, às vezes a galera não entende muito. Fala, pô, mas me ensinaram uma outra parada. Me ensinaram que eu tinha que pagar um preço. A gente fala, pô, mas o preço que foi pago, só corresponde, né? Falaram que de vez em quando Deus se afastava de mim. Pô, Deus não se afasta, cara. Senão você nem se levanta de novo se não tiver junto depois, né? Então tem coisa que realmente não faz muito sentido de acordo com o que a pessoa tenha, talvez o que a pessoa tenha ouvido, né? Sim. E tem uma coisa também, eu lembro de muitas discussões assim da nossa, de minha mãe com meu pai. Acho que eu tinha, talvez meu pai pregava uma palavra assim, pô, mas nossa, ela falava tipo assim, mas você é muito radical, você acha? Não sei o quê. Porque, assim, porque feria, né, a verdade, a religião, cara. Que todo mundo tem um pouquinho, né? E é como você falou, não é uma questão de não, porque a gente,
sei lá, é melhor, não é comparar, não é nada disso, né, cara? É simplesmente uma questão assim, pra mim é muito isso. Eu falei assim, cara, a gente tem uma tribo, né? Então, assim, a gente teve e fica difícil, porque quando você começa a ter uma revelação mais clean ali, você fala assim, caramba, essa questão da graça, da nova aliança, da obra completa de Jesus na cruz, de que ele cumpriu o sacrifício foi dele, então eu não tenho que me sacrificar mais. Ele morreu uma vez e redimiu, perdoou todos os nossos pecados. Então ali, coisa básica, você fala assim, caramba, Jesus já morreu, já me perdoa por todos os meus pecados, cara. Então assim, os que eu já cometi, os que eu ainda vou cometer. Eu lembro que isso era uma questão assim, eu falo, pô, mas então, mas se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para me perdoar os teus pecados. Pô, então não tem que confessar e tal. Então, assim, mas era, assim, às vezes coisas que você fala assim, caramba, cara, não, ele já me perdoou, ok. Só isso já é um conflito enorme, né? Sim. Então, a gente, às vezes você cresce na igreja ou você cresce, né, num ambiente evangélico, que você, com algumas práticas que você fala, aí você começa a ter um entendimento diferente sobre as coisas. Poxa, então não preciso fazer aquelas coisas que eu fazia, ou ainda preciso, ou por que eu as faço? E aí você começa a se tornar crítico também pra caramba. Verdade. Então, assim, uma coisa que aconteceu com a gente, ou comigo, foi, eu lembro até hoje, meu pai me deu um livro do Joseph Prince, esse livro aqui, ó. Esse aí? Ele me deu esse livro em 2012. Maneiro. E, eu lembro, e era uma outra capa, era uma capinha dele, era uma carinha assim do Joseph Prince, com a jaquetinha assim de couro e tal. Galã, pô. Menudo. Aí, cara, eu lembro quando ele me deu aquele livro, eu olhei e falei assim, pô, cara, teologia da prosperidade, pô, a gente já viu isso aí, cara. Tal. E, cara, lê. E eu sempre fui muito questionador, meio orgulhosinho, assim, tem bastante justiça própria. Cara, lê o livro. Pô, cara, eu comecei a ler aquele livro ficando maluco, né? Esse é um livro pra mim que todo mundo tinha que ler. Assim, você quer entender um pouquinho da nova aliança, da graça, do que a gente tá falando? Favor Imerecido de Joseph Prince, cara. Leia esse livro. Eu comecei a ler, eu comecei a pirar naquela parada ali. Eu falei, cara, que loucura é essa, meu irmão? É muito diferente, muito diferente. E aí você não consegue... Aí o que aconteceu comigo foi, eu não conseguia mais me encaixar. E aí eu me tornei um crítico. Então eu ia visitar uma igreja e falei, pô... Você é velha aliança. Pô, você tá misturando. Tá misturando. Quando eu fui me isolando, eu falei, então não tem nenhuma igreja que serve mais pra mim, pô. E é muito fácil você criticar, né? Sim. Então é muito fácil você ler ali e falar, não, agora eu entendi a nova aliança, então não dá pra congregar aqui mais, porque esses caras são, como é que é o... É o leiudo. Esses caras são leiudo. Leiudo aí, não dá pra andar mais com esses leiudo, não. E tal, e vou ficar só criticando e só apontando, né, cara? E durante muito tempo eu fiquei assim, cara. Uma pessoa foi me tornando uma pessoa ácida, crítica. E Melissa não entendia. Falou assim, pô, mas que doideira. Você não... Eu falei, não, pô, eu sempre participei de louvor. Ela, por que você não toca no louvor mais? Eu falei, cara, não dá. Esses caras são tudo leiudo. Isso não é de Deus, cara. Cara, eu passei por essa fase do e todo mundo passa por essa aí. Porque eu estudava muito, assim, e cara, às vezes eu estudava uma mensagem lá na igreja e cara, a pessoa falou alguma coisa ali fora, mano, minha mente já era automática, criticando já. E eu falava, caraca, cara, não pode ser assim, que é isso, pelo amor de Deus, mano, sabe? E uma coisa que eu aprendi hoje, né, assim, cara, se você escutou alguma coisa diferente, cara, não ignora isso, né, sabe? Ou até vai guardando, uma hora pode fazer sentido pra isso você, aí. mano. Sim. E agora, uma coisa que tá me incomodando aqui, eu não sei se ele já falou, porque todo mundo, pô, meu pai, não sei se a gente falou quem é o pai do Estevam. Cara, é verdade. É verdade, que é o Sérgio Ponce. Boa, Sérgio. Tem outras pessoas assistindo que não conhecem. Verdade, cara. Total. Boa, Se quiser conhecer ele melhor, tem podcast com ele aqui. Sim, não, meu pai é um cara incrível demais. O primeiro podcast que gravou foi com seu pai. Foi. E começou por causa de, cara, Sérgio tá aí e tá querendo fazer um podcast, vamos gravar logo antes que o Sérgio vai embora? E se ficar bom, a gente pode. Se ficar ruim, a gente... É Sérgio de casa, se ficar ruim, porque eu sou Sérgio, também sou uma pessoa que eu sou pai dele. Muito bom, verdade, cara. Não, cara, mas meu pai, cara, eles são, minha mãe também, cara, eles são muito incríveis, cara. Eles são muito, assim, eles me inspiram demais, cara. Demais. Eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Cara. Minha mãe, assim, esse último tempo que a gente passou na casa, ficou um tempo na casa deles lá em Atlanta, né? Cara, todo dia, assim, eu acordava e eu já tava no cafezinho dela com a Bíblia aberta. Pá. Maneiro, cara, assim, pô, eles são demais, eles são muito inspiradores. Meu pai, assim, tem, cara, revelação, assim, ele botou um vídeo esses dias, você assistiu o vídeo dele falando de João Batista? Não vi isso não.
Cara, assiste Acho esse que eu vídeo que vi. ele botou no Instagram, acho que essa semana ou semana passada, ele falando, um questionamento que eu falei, caramba, eu nunca pensei nisso. Ele começa falando assim, cara, você parou pra pensar por que Jesus vi. nunca chamou João Batista pra fazer parte do ministério dele? E eu vou te falar, Caraca, ele foi a que primeira pessoa. Ai, desculpa. Não, Luciano. vai. Ele foi a primeira pessoa que eu vi também, não criticando, Pensando mas nisso. pensando, por quê? Eu nunca vou esquecer, foi do. Questionando alguma história. É, ali, questionando né? alguma história em Atos, que o Pedro. Aquela história lá. Com o Pedro, o João e O barquinho. Muito bom. O cara que. Com o mágico lá, né, cara? Isso. É. E ele, Simão, pô, por que Simão, esses é. caras fizeram isso? Criticando. Assim, gente, tem alguém criticando a Bíblia. Deu, não vou ver o que esse cara tá falando. Eu achei aquilo o máximo. É, porque não foi a Bíblia, foi criticando a atitude do cara, porque o Atos é um livro histórico. Né? É Tá isso. narrando a história, não necessariamente Sim. tudo que tá dizendo tá certo. Tipo assim, se é assim. Não quer dizer o cara ter uma atitude certa e por isso foi parar na Bíblia. Tá contando uma história. É, e foi Exatamente. isso que me chocou, mas pode falar. Não, fala. Ele falando de João. Não, você tá falando assim, o que ele tá falando de João? É, que ele fala, Revelação. esse tem que assistir esse vídeo, muito maneiro. Que Ah, ele vem, vou ver, que é um cara. questionamento falando exatamente, falei, caramba, é verdade, por que isso, né? Que faria total sentido. Ah, Pô, João Batista era um cara perfeito, você fala assim, pô, Jesus tinha que só chamar ele e falar assim, não, vambora, me ajuda a estabelecer meu ministério aqui agora. Né? E por que Jesus não fez isso? Mas eu não vou falar não. Não, Vai lá e beleza, assiste. beleza. É. Mas, É muito bom. Mas tem um ponto a pensar que tem pessoa que fala assim, cara, essa pessoa é incrível, pô, maravilhosa, só falta Jesus mesmo. Ah, então falta tudo, pô. Pô, pessoa incrível, pô. Honesta, entendeu? Pai de família. Só falta um detalhe, como se Jesus fosse um detalhe, né, cara? Muito bom, cara. Esse sentimento que vocês tiveram, assim, até com relação ao nome e tal, eu lembro que eu fiquei um tempão uma crise, e crise é muito bom, né? Quer dizer, tipo assim, cara, tem que romper, isso aqui não tá dando mais, mas o que eu faço, né? eu gosto também. É muito bom. E aí eu fiquei um tempo assim, cara, numa crise assim, tipo, cara, mesma parada. Eu lia e o Espírito Santo me revelava algumas coisas, me mostrava algumas paradas, eu falava, cara, mas e aí, o que eu faço com isso? Né? Pra onde que eu vou? Aí eu lembro uma vez, cara, foi muito maneiro quando eu vi o Felipe Guimarães, a primeira vez. Eu cheguei no Pier, lá em São Gonçalo, primeira vez que eu fui lá. Fui lá pra dar carona pra um amigo que tava indo pra lá, eu falei, vou te levar. Vou aproveitar e vou lá, vou conhecer. E você já estava estudando a Bíblia, já estava naquele processo? Tava há anos nessa parada já. No processo de e sem- revelação. E sem conseguir conversar com ninguém sobre o assunto. Porque, e aí? legal. Tava anos nessa, assim. E aí, lembro quando eu cheguei, aí eu ouvi o Felipe ministrando adoração, assim. Aí eu falei, caraca, meu irmão. Que letras incríveis. Eu falei, tá, mas pera aí, vou esperar a palavra, né? Vou esperar a palavra. Aí a palavra rolou, aí eu falei, Foi ele? não, foi outro cara. 70%, 80% ali, quando eu acreditava. Mas o lance do Felipe foi pra mim, cara, que maneiro. Aí eu pensei, o que será que tá acontecendo? Será que só ele, será que é só esse cara, não conhecia? Será que é só esse cara aqui que acredita assim? Será que a igreja é assim? Ou será que tá num momento de transição, né? Então ainda rolam algumas misturas. Eu fiquei meio assim, né? E aí eu fui conversar com o Felipe, fui conhecer o Felipe. E eu falei, cara, que cara maravilhoso, pô, quero colar com esse cara, pô. Fui colar com esse cara. E aí virou meu amigão, assim. Aí depois a gente saiu ministrando junto e tal. Mas é maneiro esse lance da conexão, né, cara? Parece que, ufa, enfim, eu tenho alguém com quem eu possa me relacionar, assim, tipo, cara, vamos andar numa mesma direção, enfim, Exato. alguém, né, cara? Maneiro. Eu lembro que quando a Iris que primeiro viu seus vídeos na internet, depois me mostrou. E aí eu comecei a escutar o Theo, eu falei, eu falei pra eles, faz sentido algumas coisas. Faz sentido. Mas vai devagar, vamos com calma, né? E aí começou a frequentar aqui a Lume. E aí, quando eu falei, foi até na pregação do seu pai lá, do Sérgio Ponce, no Dia da Graça, à noite, ele pregou sobre o Novo Nascimento. Eu lembro. Aquela mensagem foi muito maneira. E eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar, né? Nós vamos ficar aqui e tal. Aí eu mandei a mensagem pro Theo, falei, Theo, olha só, tô vindo aqui, quero saber o que vocês acreditam, pra onde estou, né, e tudo mais. Até não, vamos marcar um café, pô, maneiro demais. Vamos marcar um café e tal, aí a gente marcou lá. E cara, aí ele falou tudo da igreja, como foi muito maneiro. Só maluquice. Falei, é aqui mesmo que a gente vai ficar e estamos aí. Cara, pra quem tá vendo a gente que não tá entendendo nada, assim, tá, mas o que esse cara... A gente só falou assim, como foi e tal, mas exatamente como a gente crê, assim. É legal, talvez seja não tão simples, mas uma pincelada de como, um resumo, será que a gente consegue? Vamos lá. Como assim? Não entendi. Do que a gente crê, por que é tão diferente? O cara fala, por que é tão Ah, diferente? O que é tão diferente dos outros e tal, né? Não é possível. Acho que o primeiro ponto, a gente falou até junto com, acho que foi com o Pedro, aqui não lembro, que a gente falou que o primeiro ponto é que pra gente Jesus é o centro, não é uma parte do que a gente prega, né?
Então Jesus é o centro e tudo tem a ver com a partir desse tempo que a gente vive, a partir da cruz, né? A gente vive a partir da cruz, morte e ressurreição de Jesus, estabelecimento de uma nova aliança. Não tem como a gente ter duas alianças ao mesmo tempo, Sim. né? Ou você casa com uma pessoa ou você casa com outra, né? Então, ou você é casado faz parte de uma antiga aliança ou de uma nova aliança. Então, não dá para misturar as duas. Então, a gente vive de acordo com a aliança que tem a ver com a gente, né? Até porque a antiga aliança era feita entre Deus e Israel. Nem era pra gente, que é gentio, né? Exatamente. A nova foi entre o pai e o filho, e Jesus nos incluiu nessa aliança, né? Cara, eu acho que a grande questão, assim, que faz total diferença aqui da nossa igreja, daquilo que a gente crê, cara, é a gente ter muito certo daquilo que a gente acredita. Partindo da obra consumada da cruz, né, que Jesus é o centro, e entender realmente, assim, a grande dificuldade que eu vejo nas pessoas hoje é entender qual aliança que ela faz parte. Né? Então, por isso que há essa mistura, né? Então, a gente tende a misturar a antiga aliança com a nova aliança. Então, aquilo que me interessa da antiga eu pego para mim, aquilo que da nova eu pego para mim. Verdade. Então, a gente cria na obra consumada de Cristo na cruz. Então, essa obra nos trouxe uma nova aliança que foi feita entre Pai e o Filho, ou seja, foi Deus e Jesus. Então, foi ele que... Então, por isso que uma aliança foi perfeita, né? Porque não depende da gente. Né? Então, porque se dependesse do homem, essa aliança seria quebrada com certeza, assim como todas as outras foram quebradas por causa do homem, né? Então a gente tem muito certo de que Jesus é o centro da aliança que nós estamos, e o que isso trouxe de benefício pra gente, o que isso causou na gente, que é realmente uma nova criação, uma nova natureza, né? Somos feitos filhos de Deus, né? Temos uma nova natureza dentro de nós. Então, quando a gente entende isso, essas dúvidas, né, e se umas pessoas têm muita essa dúvida, então, se você nasceu de novo, não tem nada a ver com você, o nome disso é graça, então eu posso continuar pecando? Né? Então, quer dizer que se eu pecar não tem mais nada, então por não entender isso, por isso que essas pessoas têm essa dúvida. Então, a gente é muito certo naquilo que a gente crê, e a gente crê que Jesus levou todos os pecados naquela cruz, ele pagou aquilo que tinha que ser pago, que a gente devia, né? Levou nossas doenças, levou nossas maldições, então... isso gerou uma nova natureza entre nós, né? Paulo ele vai falar que nós fomos crucificados com Cristo. Né? Então o que foi? Alguma coisa ali morreu junto com Cristo, nossa. Né? Então o que foi morreu? A nossa antiga natureza, que a gente herdou de Adão, a natureza realmente pecaminosa. Então a gente morreu ali e nós temos uma nova criação. Não é uma que a gente foi restaurado, Jesus transformou. Reformou, né? Recalchutadinha. Exatamente. Nós temos uma nova criação, uma nova natureza. Somos filhos de Deus. E somos santos, justificados, sabe? Então, quando a gente entende isso e a gente entende que o Espírito Santo passou a habitar em nós, a gente corresponde a esse Espírito Santo em nós, sabe? E nós entendemos hoje que ainda que a gente erre, cara, não faz parte mais da nossa natureza, né? Porque seria muito bom se... Porque ainda mais que a gente... Por mais que nós ganhamos uma nova natureza, nós ainda temos uma alma e habitamos no corpo. Então, a gente está em uma constante luta com a nossa mente, com a nossa alma. Em algum momento a gente pode errar, mas aquilo não é mais natural da gente, sabe? Como era no passado. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial. A gente é muito... nós somos muito coerentes daquilo que a gente acreditamos, sabe, cara? Porque antigamente... O que me matava antigamente, assim, eram explicações rasas, como você falou na sua pregação, tipo, querer saber o porquê. Então, por exemplo, caraca, eu posso fazer tatuagem? Tatuagem é pecado? Então, uma das explicações que eu escutei é, cara, mas... Olha só, você é templo do Espírito Santo de Deus. Olha só, tem a sua casa. Você gostaria que alguém pichasse a sua casa? Então pronto, pô, você é templo, você é a casa do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo vai gostar que tatua a casa, que ele piche a casa dele? Essa era a explicação? Essa era a explicação. Era mesmo. Caramba. Então, assim, você pega esse cara, mas isso não tem. Então, para um grafiteiro. Eu ia falar, mas se eu rabisca, quisesse Mas Coca-Cola contratar um pode. grafiteiro. É isso aí. Coca-Cola pode. E aquela gordurinha da picanha, tá tranquilo, o Espírito Santo não se incomoda. Que doideira, né? Cara. Então, essas explicações rasas, cara. Então, isso realmente traz confusão, sabe? Enfim, mas eu acho que o nosso diferencial daquilo que a gente quer é justamente isso. Sim. A gente é muito certo, assim, coerente daquilo que a gente queria, cara. Muito bom, isso é muito legal, cara. E, assim, uma coisa que eu acho interessante nisso tudo é possível, como você falou, que a vida cristã, que eu acho que nessas misturas, porque realmente é difícil, cara. Porque se você pegar a Bíblia para ler, é um livro realmente, você fala, se o cara abrir a Bíblia ali e começar a ler... Não é simples não, cara. É uma piração, cara. É um livro muito, muito complicado, assim, não tem nenhum outro livro parecido com aquilo ali. Com aquele conjunto de
cara, de histórias, de épocas, de pessoas, de públicos. Você fala assim, cara, que doideira que é isso aqui. E uma coisa que você falou de Jesus, né? Que Paulo diz assim, nós pregamos Cristo crucificado. Então, que até nisso você fala assim, a nova aliança, ok. Então o cara abre lá Mateus e começa, aqui então começou a nova aliança, né? E não assim, a obra da cruz. Então, de Jesus, não é só o Jesus de Nazaré. Não é o Jesus histórico. Porque às vezes você vai pegar o Jesus de Nazaré, cara, e você abre Mateus e começa a ler ali algumas pregações de Jesus e fala assim, poxa, não parece com a nova aliança que o Theo tá pregando lá domingo, não, cara. Tá parecendo outra parada aqui. E é mesmo. Né? Porque Jesus não... Assim, a nova aliança foi estabelecida na cruz. Tinha coisa meio que eu falei, cara, não vou falar porque não é a hora. Não tem como vocês entenderem isso aí. Não tinha o Espírito Santo ainda assim, né, sido derramado. E ele dava, às vezes, umas pinceladas, assim, tanto se você... Talvez você até corrija essa heresia e tal, mas às vezes se você pegar, se você analisar o Jesus pós-cruz e der uma olhada até na forma que Jesus lidava com algumas pessoas, é diferente. Sim, total. Jesus parece até um outro cara ali antes da cruz, pós-cruz. Até interessante de dar uma olhada nisso. Muito maneiro. Mas uma coisa que eu acho maneiro da forma que a gente vive como igreja é do evangelho não ser uma vida de renúncia, né? Então o crente muitas vezes parece que é difícil ser crente, parece que é pesado. Fala assim, não, então eu tô carregando a minha cruz, eu preciso matar a minha carne, e a vida do crente é uma vida de renúncia, irmão. Então, caramba, cara, isso faz sentido até, por exemplo, principalmente, cara, adolescente crente, brother. Caraca. A sensação que você tem realmente é essa. Fala, caramba, cara, tô abrindo mão de pô, é difícil pra caramba me manter aqui, porque você vai na escola, tá todo mundo curtindo a vida doidada. Não, mas eu sou crente, eu vivo uma vida de renúncia, Senhor, estou me batendo e tal. Passando pela prova, dando glória a Deus. E você vai ali, né, cara, na sua força, no seu esforço, achando que você tá vivendo uma vida de santidade por causa disso, achando que você é puro por causa disso. E você vai se acostumando a viver essa renúncia e achando que isso é evangelho, cara. Quando o evangelho não é isso, cara. Não é. Nós já morremos, como o Sérgio falou. Isso aí. Nós já fomos crucificados com Cristo. Então a minha vida agora, não, ele me deu um novo coração. Ele me fez uma nova pessoa. Então o que eu gostava antigamente eu não gosto mais. Então assim, eu consigo viver uma vida mais leve. Isso não é uma vida de pecado. Então pode fazer o que você quiser fazer. Não, pelo contrário, cara. Eu tenho prazer nas coisas de Deus, isso cara. Aí. Eu tenho assim, não é que não peco, mas isso nem é uma... Você não vive com essa bitolação, entendeu? Meu coração foi transformado, cara. Eu já não me sinto atraído por aquelas coisas ali mais, entendeu? Parece que o Evangelho coloca as coisas em ordem, né? Porque tem um salmo, eu gosto muito, Salmo 15, quando fala que, pegando o salmo mesmo de propósito, antiga, né? Coisa antiga, quando fala que quem habitará pro santo lugar, né? Quem vai ter acesso a Deus, cara? Quem vai se aproximar dele? Aí fala, o cara de mãos limpas, coração puro, o cara que honra a sua palavra mesmo com prejuízo próprio, dá uma série de critérios para que o cara consiga se aproximar de Deus. Então, se você fizer tudo certinho, a antiga aliança, tudo certinho, você se aproxima de Deus. Aí vem Jesus e ele se aproxima da gente primeiro. Ele que vem, né? Ele vem ao nosso encontro, se faz homem, Filipenses 2, abre mão da glória, se faz homem, obedece até a morte de cruz. Aí ele faz. Aí agora que ele fez, a gente recebe a vida dele. Sim. Aí o que a gente não conseguiu fazer a vida inteira, que era ser manso, mão limpa, coração puro, para tentar se aproximar de Deus, que nunca dava certo. Então, por um tempinho, às vezes dava, né? Lavava a mão por um tempo, daqui a pouco eu estava com a mão enfiada em sujeira de novo. E aí agora, Jesus recolocou as peças no tabuleiro, né? Então o homem tinha que fazer para tentar se aproximar de Deus. Agora ele se aproxima da gente, e é por causa dessa vida dele em nós, é que ele vai nos purificando. Cara, agora eu consigo honrar minha palavra, eu consigo manter minhas mãos limpas, meu coração puro, porque não é mais para tentar me aproximar de Deus, porque ele se aproximou de mim, agora o Espírito Santo em mim é que me ensina todas as coisas, me capacita a fazer coisas que eu não conseguiria fazer sem ele, né? As peças estão no tabuleiro ainda, ele só inverteu ali a posição das peças, né? Acho que é isso, porque senão também dá aquela impressão, tipo assim, então agora é a dúvida que Paulo responde, né? Então agora posso pecar? Antiga, né? Então posso pecar? Não, cara, agora reposicionou a peça, você nem vai mais querer pecar. Né? Você queria quando você era nascido da carne. Nascido da carne é carne, agora que é nascido do Espírito, tem a mente de Cristo, pô, dificilmente você vai escorregar, pô. Também acho que quando... Ele nos ama o primeiro, né? Então, quando a gente sabe que é amado, a gente já falou isso aqui outra vez, pra mim fez muito sentido isso quando
Quando Deus começou a me revelar também, foi um pouquinho antes de conhecer Theo, e foi isso, porque quando eu comecei a sentir muito amor de Deus, assim, nos momentos que eu tinha com ele, nos meus devocionais, eu pensei, cara, como que eu vou querer fazer alguma coisa que não seja obedecer a uma pessoa que me ama dessa forma, cara? Eu vou querer fazer de tudo para agradar ele? Qual o sacrifício que tem nisso? Nenhum. É igual a gente casa, né? Vou fazer de tudo pra agradar o Theo, cara. Eu quero fazer ele feliz, ele é um amor comigo, ele faz também de tudo por mim, ele me ama. Tá gravado, hein? E é verdade, tem um marido lindo. E então você quer fazer. Sim. E é por amor, cara, não é por obrigação, não é por força. Então, por isso que Paulo fala, né? Se expor ao amor de Deus, toda essa largura, profundidade, experimentar. Porque não tem, quando começa a sentir esse amor, você não quer retroceder. Bem pelo contrário, ser jogado a se lançar, a fazer a vontade dele. Fica leve, né? Fica muito leve, é muito bom. Mas é porque você foi transformado, você nasceu de novo. Isso aí. O que eu acho é se a vida cristã, se a sua caminhada com Deus, se a sua vida cristã, ela tá pesada, tá difícil, é provável que você precisa nascer de novo, cara. É isso. E às vezes ela se torna dessa maneira, às vezes até peso mesmo da religião e peso de acusação, e a gente carrega um monte de coisa que a gente não precisa carregar, e tem isso também, mas a verdade, assim, cara, a gente não tá caminhando para nossa morte, cara, entendeu? A gente já morreu, cara. E aí que para mim que tem uma chave muito maneira, porque o chamado agora pra gente viver essa vida de ressurreição com o Espírito Santo vivendo dentro da gente de verdade, cara. Muito bom. Então, assim, e ele não sai, né? Então ele não vai embora quando eu peco, quando eu erro. Ele tá ali, cara. E que é muito mais forte isso, né? Às vezes a gente tinha essa sensação, né? Fala assim, não, peraí, Espírito Santo, deixa eu ir ali fazer uma besteirinha e tal. Não, cara. Ele tá ali com você nesse momento. Nesse momento, né? Então tem a questão, sim, que o Espírito Santo te constrange, cara. Não te envergonha, mas ele te constrange. Sim, em amor, né, cara? Em amor. Você não nasceu pra isso, não. Sim, cara. A sensação de às vezes você faz uma coisa, né? Eu tenho tido essa experiência com o meu filho agora, o Benji, né? Ele tem 3 anos. Então, às vezes ele faz uma arte, eu falo em inglês, que eu sempre falo, remember who you are, that's not who you are, Benji. Remember who you are, né? Lembre-se de quem você é. Isso não é você. Aí ele fica me olhando assim. Eu falei, isso não é quem você é, não, cara. Isso não é você. E às vezes a sensação quando a gente peca, eu acho que é muito essa. Eu falo assim, caramba, cara. Isso não faz parte de mim, cara. Isso não sou eu. Isso não tem nada a ver comigo, né? Inclusive, um lance legal pra perceber é o seguinte: quando você erra, isso te afasta de Deus ou te aproxima dele? Porque antes de nascer de novo, a gente erra, aí vem o inferno e condenação. E agora, cara, não tem, como é que eu vou me aproximar de Deus? Como é que eu vou ler minha Bíblia? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou pra igreja assim? Como é que eu vou cear assim? Como é que eu vou fazer isso? É condenação. Cara, você errou e isso te afasta de Deus. Você fica ainda mais longe dele. Quando é o Espírito Santo, você errou, fala, cara, você não nasceu pra isso. Não tem a ver com a sua nova identidade. Vem aqui que eu vou te ajudar. E isso aproxima a gente dele. A gente corre pra ele, a gente não corre mais dele, né? E isso é um ponto legal até pra pessoa se avaliar, né? Os seus tropeços, suas quedas estão te aproximando de Deus ou estão te afastando dele? Isso é um bom parâmetro pra saber se você tá no caminho certo ou você tem que consertar esse caminho aí. O grande problema, foi até que o Estevão tocou aqui da religião, tem até um livro do Joseph Prince também, que é muito bom, que é o poder de crer corretamente, né? Então a pessoa fica aquela luta com aquilo que ela ainda na mente dela, ela ainda viu um Deus como juiz, cara, sabe? Um Deus da antiga aliança. Então, e aí ela fica naquela, então quando ela erra, ela acha que Deus vai estar pronto para castigar ela, sabe? Ela ainda não se vê como filho amado, né? E também não vê um Deus como pai. Então quando ela erra, cara, aquilo traz uma condenação para não, Deus vai me castigar, sabe? Então isso acaba afastando ela de Deus, cara. Então, por isso que a pessoa ela tem que estar. A gente tem que, meu irmão, você vai ter isso bem firme, cara. Você é filha amada de Deus. Hoje você tem um pai, você tem o Espírito Santo dentro de você. Ele não vai embora mais, você não é mais órfão. Né? Por mais que você erre, entende isso, cara. Deus ele tá ali para te ajudar, ele continua te amando. A Bíblia fala que nada poderá nos separar do amor de Deus, cara. Né? No passado, assim, às vezes eu escutava assim, nada pode separar do amor de Deus, só você mesmo. Caraca, verdade. Já ouvi gente falar isso mais. E acrescentares. Acrescentares, exatamente, cara. Nada é nada. Nem você mesmo pode separar desse amor.
Né? Porque quando antes nós estávamos separados, entre aspas, né? Quando eu estava longe de Deus, Deus ainda ele nos amou de tal maneira que deu seu filho, cara. Sim. Né? Deu tudo o que ele tinha. Né? E lá vai falar em Romanos 3, eu não sei, Théo falou esse versículo esse dia, né? Se nem o seu próprio filho ele poupou, né? Nos daria ele tudo, Romanos graciosamente, né? Então, cara, Deus, ele não... Eu até gravei um vídeo esse dia, cara, Deus não tá longe, cara, ele tá perto. Né? Independente dos seus erros, dos seus acertos, porque graça é aquilo, né? Você errou, cara, Deus continua aqui. Eu tô aqui, ponto, pra te ajudar, pra te amar. Vamos lá, tô contigo, o Espírito Santo te levanta. Mas quando você acerta também, Deus não vai fazer nada. Aí, parabéns, você merece. Não, isso não é graça. Pois é. E sabe que é maneiro também que o novo nascimento integra a vida, porque tem muito aquela situação, aquela consciência, enfim, uma mentalidade que a vida é setorizada, né? Que tem a minha vida eclesiástica, né? E aí tem a minha vida secular, aí tem a minha vida no trabalho, aí tem a minha vida, sei lá, familiar, né? A gente vai separando as coisas. Mas quando a gente nasce de novo, é uma vida. E aí o poder de Deus não atua em mim quando eu tô na igreja, não atua quando eu tô orando, atua, né? Agora o Espírito Santo tá em mim, e aí a gente é agente do reino, nós somos agentes do reino onde a gente vai, pô. E aí, de repente, tá num lugar, tá andando na rua, e o Espírito Santo mostra que tem alguém com, cara, uma situação aí. E aí a gente vai consegue intervir, né? Ora, a pessoa é curada no meio da rua, ou Deus revela o coração de alguém no trabalho e fala, cara, você tá precisando no consolo? Vem aqui, cara. Né? Eu acho que para mim a parada tá aí, cara, porque assim a libertação dessa revelação para mim para chegar nesse ponto aí, porque a questão do pecado, a questão da minha relação com Deus está resolvida. Assim, a gente está coberto com o Cordeiro, né? Então agora eu não preciso mais, né, aquela história lá atrás de Adão, né, do primeiro pecado, que eles se esconderam e foram, pecaram, agora eu tô nu, então eles procuraram ali a folha da figueira para se cobrir, né? E Deus teve que vir, não, falou, vão resolver de uma vez por todas, aí já apontando para Jesus, mata o cordeiro, cobre eles, faz a roupa e tal. Então nós estamos cobertos com o cordeiro. Então quando Deus olha pra gente, se eu pequei ou não pequei, ele tá vendo o sangue de Jesus, ele tá vendo Jesus, tá resolvido, maravilha, né? Então eu não preciso mais ter máscara, cara. Eu posso ser eu mesmo, eu posso ser quem eu sou diante de Deus, cara, diante das pessoas também, entendeu? Eu não preciso fingir mais, cara. Né? Então eu posso ser exatamente quem eu sou e tá tudo bem. Né? E aí o convite para mim mais incrível é esse. Então, se isso está resolvido, cara, então o crente, eu não tô mais lutando, não é nessa que eu tô, não, mata minha carne, tropeça aqui, oi, caiu pra lá, e essa vida do crente, eu acho que a gente é pouco efetivo, cara, e a gente não consegue ser um agente do reino de verdade, porque a gente vive nessa, não, pô, tô com a minha carne, e pra carne, mas coisa de menino, né? Coisa de menino, quando na verdade, assim, claro que a vida de santidade tem um fruto, né, cara? O Espírito Santo você vai viver como filho de Deus, você vai é só você ler, assim, isso é claro, né? Essa questão para mim é tão pequena, cara, pô, então pode pecar, então pode ser que, pô, pelo amor de Deus, cara. Isso já foi, a gente fica nessa meninice quando na verdade a gente tem uma missão, cara, para cumprir aqui. Isso aí. Cara. Então tem o Espírito Santo vivendo dentro de mim. Então isso para mim que tem sido muito maneiro aqui, né? Então e a gente conversa sobre isso, né? Cara, a gente quer ser uma igreja que está fundamentada na graça de Deus, mas com assim, graça e poder, né? Isso. Então, quando fala que de Jesus, ele cresceu em graça e verdade, né? Então, a gente tem um entendimento de um Deus que nos ama, mas, assim, da soberania de Jesus também. Então, Paulo, cara, quando ele se converteu, ele teve um encontro primeiro com Jesus como Senhor. Então, ele tinha uma revelação muito clara de Jesus Cristo como Senhor da minha vida, cara. Eu tenho dono, eu tenho Senhor, eu faço o que ele me manda fazer. Eu tô aqui, assim, não tem essa questão do pecar, de não pecar, essa meninice, a gente tem que deixar isso para trás, entendeu? Falar assim, não, cara, eu tenho um amado, Deus me ama, sou extremamente amado por ele, mas eu também tenho um dono, eu tô aqui com a missão, o Espírito Santo me chamou, cara, e aí a gente vai começar a experimentar do poder de Deus, cara. Isso aí. Então eu creio que a igreja primitiva, né, eles viviam, elas tinham essa experiência de muito poder de Deus, eu também acho que por isso. Então existia uma revelação muito clara da graça, cara. Ou pelo menos, assim, Paulo tinha essa revelação e brigava e ele falava que a luta deles era para, cara, não, vamos desviar disso aqui. Isso aí. Né? E se alguém vier pregando outro evangelho, meu irmão, joga esse cara para longe, porque é isso aqui que é o evangelho.
Então a luta não é uma luta contra a carne, então na luta, e até a luta contra a carne eu vejo mais como uma luta diária de falar assim, não, cara, não é pelo meu esforço, não é por aquilo que eu consigo conquistar na minha relação com Deus, eu já estou coberto com o Cordeiro, então eu preciso renovar a minha mente, isso já está resolvido, isso já foi resolvido. Eu preciso renovar a minha mente para não deixar, para não desviar, para não sair da graça. Que é fácil sair da graça e começar a achar que é pelo que eu faço. É que ele chama de cair da graça. Cair você, da cara, graça. você caiu no degrau, pô? Sim, retrocedeu, pô? Não faz sentido? Né? Mas assim, da gente construir uma igreja, cara, de pessoas que entendem, não, cara, o nosso fundamento é a graça, o evangelho é esse aqui. Bom. Só que é uma graça que se manifesta em poder, cara, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então eu sou um agente de Deus nessa terra, cara. Então onde eu chego, ele chega. Isso aí. Então, assim, né, as coisas têm que mudar, pô. As coisas têm que acontecer. Então, essa experiência para mim tem sido muito maneira em cima disso. Assim, quando a gente entende isso, né, partindo do que o Theo falou, porque a gente escuta muito isso, você tem que ser crente no seu trabalho, você tem que ser crente na sua escola, na sua faculdade. Não, cara, você tem que fluir aquilo que você já é, isso em qualquer lugar. Então isso parte de uma revelação daquilo que você teve, de quem você é, que você nasceu de novo, tem uma nova natureza. Sim. Né, no Sermão do Monte, quando uma passagem muito que eu gosto de falar, né, que Jesus falou, escuta o que foi falado para vocês, antes vocês tinham que caminhar 1 milha, agora caminhem 2. Porque isso era uma lei, né? Todo soldado romano, por lei, ele podia obrigar alguém a carregar o seu equipamento ali por 1 milha, dar 1 quilômetro, 3,5, sei lá. Acho que é. Então isso era lei, ele tinha um direito e a pessoa tinha que obedecer porque era uma lei. Só que ele fala, não é mais por obrigação, você caminha 2, porque não é mais aquilo que você é obrigado a fazer, mas porque você entendeu o que é o evangelho, você entendeu o que é o amor de Deus, faz por então amor. Você faz por amor, e não mais por obrigação. Então você vai lá e carrega não só 1, você carrega 2. E já que os dois citaram Joseph, eu vou citar também. Você, favor imerecido, você falou do Poder de Crer Corretamente, vou falar então do Destinados a Reinar, pô. Porque eu tô relendo esse livro, tô relendo ele em inglês agora, tô treinando meu inglês, meu inglês é muito ruim, cara. Mas acho maneiro que no início ele já fala o seguinte, ele falou, cara, que o Espírito Santo chamou a atenção dele, porque falou, cara, você não tá pregando o evangelho. Ele, mas como é que eu não tô pregando, pô? Tô pregando o evangelho. Não tá. Você tá o tempo todo comparando o evangelho com outra coisa. Então você tá igualando, né? Você tá igualando a graça com a lei, pô. Você tá nivelando os dois. Então você não tá pregando o evangelho. Você tá comparando o evangelho como se pudesse ser equiparados, né? E ele entendeu, cara, não tem mais que ficar comparando o evangelho com lei. Agora eu só falo do evangelho. E eu já deixei a lei pra trás. Isso é lance de amadurecer, né? Exato. Quando tirar coisa de menino, fala, cara, e aí, será que agora eu consigo? Será que eu não sei o que? Agora amadureceu, cara. Já deixo coisa de menino pra trás, sigo adiante, né? A Maria Paulo fala sobre se livrar do peso e do pecado. Sim. São duas coisas diferentes, né? Porque a gente se livra do pecado, cruz. E o peso, ele tá falando lá exatamente dessa questão da lei, né? Cara, isso já ficou pra trás, pô. Não quer dizer que a gente... então a lei é ruim? Não, a lei é ruim, mas eu não faço bem porque eu tenho que cumprir regra. Eu faço bem porque eu nasci de novo, pô. Não tem mais ficar me controlando pra saber se eu tô fazendo certo, né? Acabou, tem o Espírito Santo que ensina a tua verdade, conduz, inspira, né? Uma coisa que também mudou muito desde que a gente começou com a Lume e a caminhar foi o lance de se deixar ser transformada pelo Espírito Santo. Porque a gente começa, eu vou nascer de novo, e aí agora simplesmente vou viver minha vida e Deus faz as coisas. E aí eu não tenho que... no meu sentido de carregar minha cruz é no sentido de passar por transformações o tempo todo através do Espírito Santo, né? Vamos deixar as coisas para trás, as coisas velhas e amadurecer. Sim. Então eu tenho vivido cada ano um processo diferente, assim, alguma coisa que eu estou deixando para trás. Ano passado foi esse ano foram 2, né? Porque o lance da ansiedade também foi muito incrível ter esse entendimento de transformação através do Espírito Santo. Por isso que a caminhada é leve, cara. Porque você vai se dispondo, né, através de um relacionamento íntimo, a ele te tratar, cara. Pô, vamos deixar isso aqui para trás, isso aqui tá pesado. E não olhar mais para as pessoas e quererem que as pessoas mudem. Nossa, que complicada minha família, porque fulano é assim, no meu trabalho. Cara, mas olha para dentro. Por que de repente está se vitimizando tanto? Por que né? Busca olhar, você começar a ser o agente de transformação dentro dos ambientes que você tá. E é isso que tem sido muito legal, assim, tudo isso, né, do evangelho e junto ao plus da transformação, cara, porque daí você é o agente de transformação, o Espírito Santo vai te mudando e você vai derramando nas pessoas e as pessoas vão amadurecendo. É por isso que é tão legal a gente passar por isso como igreja,
para a igreja amadurecer junto. Sim. Né? Então, para mim, assim, tem Muito impactado Cara, muito e dessa esse lance forma. de não se vitimizar, mas se posicionar, isso é muito maneiro, né, cara? Sim. Porque a gente é suprido em Deus pra ajudar os outros, né, cara, na caminhada. Que aí fica muito nessa expectativa de receber do outro, ser abençoado pelo outro, de ser cuidado pelo outro. Né? E a vitimização, ela é um ciclo diabólico, assim, porque o cara que se vitimiza o tempo todo, ele só olha pra si, né, pra dentro de si. E eu sou a vítima, isso me aconteceu porque fulano é assim, porque lá, e ele nunca sai, ele deixa de amadurecer e viver coisas que Deus tem pra ele, porque ele vive nesse ciclo. É um que vai E ele- sofrendo, né, desnecessariamente. E a né? pessoa não tem o entendimento que ela é amada. Óbvio, assim, pode ter passado por algumas coisas muito ruins na infância, pessoas abusadas, Sim. óbvio, porque o homem é mau, mas tem o Espírito Santo que te faz tanto romper com esses traumas, até perdoar essas pessoas que te fizeram mal. E você vai deixando isso pra trás, cara. Larga de mão isso aí, é pesado pra você ficar carregando a vida inteira. Pô, eu fui abusado. Cara, realmente triste, né? Vamos abraçar, vamos chorar junto, mas, cara, vai pro Espírito Santo, se entrega, cara. Deixa a mochila pra trás. Como foi o filme que a gente viu, A Forja, essa semana, de foi lá ver. Aí tem uma frase lá que falou parar de ser... Como é que é? Não vou lembrar. Parar de ser ralo, alguma coisa assim, e passar a ser fonte. Não é ralo, foi outra parada, mas tipo assim, tem que parar de ser... De reter o fluxo, né? De ser dos que Retém. escoam, deixa escoar, tipo assim, fica... o sentido é de parar de ser a pessoa que fica esperando do outro e ser a pessoa que fornece pro outro, né? Cara, Passar a ser Tem uma fonte. passagem muito boa, cara, que é quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, né, cara? Eu acho isso muito lindo, essa história, porque quando Jesus chega ali para aquela refeição, tá todo mundo na mesa, né? E, cara, no contexto ali daquela época, tinha que ter um servo ali para lavar os pés, né, do mestre ali. Só que não tinha esse servo lá. E tava só os discípulos, Jesus chega, senta na mesa. Cara, ninguém lava os pés de Jesus. Da maneira que ele se levanta da mesa, né, tira a capa dele e começa a lavar os pés dos discípulos. Assim, não vou falar na íntegra a história, mas Jesus ele lava os pés de todos, sabe? Aí depois se senta, só que, tipo, todos tiveram o pé lavado, menos Jesus. Jesus continuou com o pé dele sujo. E, cara, eles já tinham um exemplo antes de, cara, Maria, que tinha lavado os pés de Jesus, sabe? E eles ali, cara, só se preocuparam em, tipo assim, não olharam pra isso, não se atentaram realmente em fazer, sabe? Então, Jesus ensinou pra eles, cara, pra gente servir, um exemplo de serviço mesmo, porque se todo mundo entender isso, cara, todos nós vamos ser servidos. E eles não entenderam, de tal maneira que eles foram servidos, mas o próprio Jesus, cara, que era pra ter o seu pé lavado, não tem o seu pé lavado. Caraca, muito bom. Né, cara? Lance de casamento, né? Se eu tô num relacionamento com a pessoa só esperando que, ele não me faz feliz, cara, você vai se dar mal. Agora, se você vive, cara, hoje eu acordei, eu quero fazer tal feliz. E a forma como ele pensa também. Imagina que bacana, os dois querendo fazer o outro feliz. Sim. Porque você não fica pensando em si, pensando na outra pessoa. É muito legal. A probabilidade de dar certo é 100%, gente. Não tem erro. Bom. E deixa eu chegar num ponto aqui. Pra vocês já tá tranquilo, todo mundo já passou por aqui. O Sérgio já passou, o Estevam já passou por aqui no podcast. Mas o lance é o seguinte, então eu quero chegar num ponto que se vocês pudessem dizer uma única coisa para que todo mundo ouvisse. Para dizer uma coisa nesse microfone para que todo mundo ouça, pessoas do passado, do presente, do futuro. Porque a gente falou muito aqui sobre nossa visão, o que a gente acredita e tal. E é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mudou nossas vidas, mudou nossa realidade, mudou nossa forma de a gente lidar uns com os outros, lidar com Deus, lidar em casa, né? Mas se você pudesse dizer uma única coisa para todo mundo ouvir, mas só pode dizer uma única coisa, o que você diria? Quem é primeiro? Decidam. Posso ir? É minha segunda chance dessa, hein, cara? Vou me preparar melhor para esses podcasts aí. Eu achei que hoje não teria essa pergunta. Sempre tem. Não, então, cara, eu acho que hoje eu diria o seguinte, cara. Aí, quando você estiver sozinho hoje, depois de assistir esse vídeo, ouvir tudo isso, de repente se estiver confuso para você, cara, feche os seus olhos, fala com Deus, fala com o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me revela o que aconteceu ali naquela cruz. Revela isso para mim, não na minha mente, que talvez eu já entenda, mas no meu espírito. Mostra o que aconteceu ali de fato. Isso que eu diria. Muito bom. Muito bom. Sérgio.
Cara, muito bom, cara. Eu ia falar mais ou menos nessa mesma linha, cara. Tão colando, pô. Eu vou concordar aqui com o Estevão, cara. Porque quando ia falar... Cara, uma vez foi um rapaz lá na nossa Lighthouse e aquela pessoa bem questionadora. Não, porque Newton, física, né, os astros e tudo mais. E aí no final eu cheguei, na meio da Lighthouse, eu cheguei pra ele e falei, cara, é o seguinte, você já se trancou na porta do seu quarto e já falou com Jesus, cara, eu quero conhecer você? Ele não. Eu falei, pô, então faz isso, cara. Sabe? Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos era mestre da lei, tinha todo o conhecimento, é como se Jesus estivesse falando, cara, esquece tudo que você sabe, esquece toda a sabedoria humana, tudo que você entende sobre justiça e busca somente a mim, nasce de novo. Então é isso, cara. Tipo assim, deixa todas essas questões mesmo de lado e busca uma experiência real com Jesus, cara. Se tranca na porta do seu quarto, né? Eu não sei aquilo que você entende de religião ou de sabedoria, mas fala, Deus, eu quero que você se revele para mim, sabe? E ele vai se revelar para você. Se lança como um pobre de espírito, né? isso aí. O reino de Deus é dos pobres de espírito. Muito bom. Muito bom. Gostou? Muito. Tá feliz? Se pergunta isso. Tem que saber que meu papel nessa vida é fazer minha mulher feliz. Se ela não estiver feliz, eu tô errando aqui. Então tem que, né, sempre tô verificando, Ó, gente, né? viu como eu falei, era verdade? Obrigado, mano. Mas não é isso? É lógico, pô. Tá certo. Cara, obrigado, Estevão, obrigado, Sérgio. Obrigado por esse tempo maravilhoso. A gente encerra aqui nossa série, nossa trilogia com os pastores da Lume. Cara, muito bom, muito bom. E você que acompanhou a gente aqui, tenho certeza que foi bênção para você. Se foi bênção para você, já sabe como é que é. Deixa que eu seja bênção através de você também, tomando isso aqui para o máximo possível de pessoas. Comenta aqui o que você achou, se foi bom para você, quem mais você quer ver sentado aqui nessa mesa conversando com a gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, comenta, curte. É isso. E vem visitar a gente, né, cara? Exatamente. Vem visitar a gente. Bom. Domingo de manhã, 10 horas da manhã. Isso. Todo domingo, 10 horas da manhã. Você não sabe como? Comenta aqui que a gente entra em contato. Muito bom. Vou falar o seguinte, vai pro Instagram. Instagram é mais fácil do que aqui, né? Tem endereço certinho lá. Sim. Tá tudo na descrição aqui. Nosso Instagram da Alquimia do Bonsai, da Level K. Nosso Instagram tá lá também. Procura a gente, vamos trocar uma ideia. A gente Com tá à certeza, disposição, show. pô. Tá? É isso? Valeu. É isso. Prazer, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.